todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com a segunda e última parte da correção pré-gabarito dos conhecimentos específicos do concurso de professor de educação infantil e fundamental da Prefeitura de Santo André. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para outros concursos aí, como Estado de São Paulo, Peruíbe, Guarulhos, eu tenho as minhas apostilas, Campo Limpo Paulista também, eu tenho minhas apostilas. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone WhatsApp para a compra dos materiais, certo? Antes de começar a segunda parte da correção, lembrando que o gabarito vai sair só na próxima quinta-feira, dia 22, eu parei na questão 40, mas antes eu vou retomar a questão 31, tá? Que eu me equivoquei, eu falei para vocês ontem que a resposta era a letra D, mas é assim, tem 3 artigos, livros, né, do Vitor Parro da Fonseca, na bibliografia de Santo André. Eu acabei me confundindo com uma delas. Então, na verdade, a resposta da questão de número 31 não é a alternativa D, tá? É a alternativa C, o próprio educando. Então, voltando na questão. Em relação à gestão da educação ante as exigências de qualidade e produtividade da escola pública, Parro, 2001, afirma que na qualidade de atividade adequada a um fim, o processo pedagógico constitui verdadeiro trabalho humano, que supõe a existência de um objeto de trabalho, que é, no caso, então, o principal objeto de trabalho de produtividade numa escola pública, para a gente conseguir a qualidade, é o próprio educando, porque tudo que a gente faz na escola é para os alunos, é para os estudantes. Daí depois que vem a questão do currículo, ou da cultura escolar, das metodologias, a aula, enfim, mas em primeiro lugar sempre vem o aluno. Então, a alternativa correta da questão de número 31, na verdade, só corrigindo, é a letra C de casa, certo? Agora vamos voltar, retomar, aliás, né, para a questão de número 41, para continuar aqui a nossa correção. Questão de número 41. Conforme Barbosa, 2008, a organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa... Então, aqui, a Carmen Barbosa, né, ela trata da questão da educação infantil e do livro, né, que é os projetos pedagógicos. Então, quando a gente pensa na organização do trabalho, para os projetos pedagógicos, seria a partir de uma situação de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete ao grupo, tanto do ponto de vista socioemocional, quanto cognitivo, que é a resposta correta, tá? Então, todo projeto, na verdade, na obra, né, eu não vou trazer pronto, vou pegar da internet, um projeto já pronto, fechado, dos bichos de jardins, não. Eu vou trazer aquilo que as crianças sugeriram, ou que foi interesse da turma. Um dia eu fui no parque e as crianças viram uma borboleta, então a gente fez o projeto da borboleta, porque foi interesse das crianças. E nem sempre, né, todo interesse da criança vira um projeto. Às vezes as crianças têm interesse só naquela hora, naquele dia. No dia seguinte, elas têm já interesse por outros. Então, tudo parte do interesse da criança. Então, a criança, ela não, lembra que em uma das questões ontem, eu falei da questão da criança participar da organização dos espaços. A criança também participa na questão do planejamento das propostas, dos projetos. Então, a alternativa correta da questão de número 41 é a letra A de amor, certo? A B está errada porque diz projetar a sala de aula com lugares e materiais definidos, prévios centralmente pelos adultos, regulando assim a interação das crianças com o meio. Aqui diz que não tem a participação das crianças, e o que eu acabei de falar, precisa ter a participação das crianças, então a B não é. C. Seguir um planejamento estável e determinado por instâncias superiores da rede de ensino, garantindo igualdade executiva entre as unidades escolares? Não.
o planejamento, no próprio livro da Carmen Barbosa, ela diz que o planejar é flexível. Durante o projeto, a gente pode modificar coisas no projeto, então não é algo estável. B. Tratar o conteúdo por disciplinas, assegurando que cada professor apresente aos demais os avanços dos alunos em sua área específica. A educação infantil não é organizada por disciplinas como no ensino fundamental, então a D está errada. E. Estabelecer uma ordem linear, que é uma linha, né, reta, né, a ser seguida no desenvolvimento do projeto, podendo ser uma ordem de causa e efeito. De antes e depois, do simples ao complexo, não. O planejamento, ele é flexível, ele é espiral. Então, por exemplo, eu posso começar o projeto lá no começo do ano, em um determinado momento do ano parar e depois retomar. Por exemplo, é um projeto que envolve a questão da água. Eu começo lá no começo do ano, que é o verão, eu paro no inverno, posso voltar na primavera, quando as temperaturas estão mais elevadas. Então, não é algo reto, que tem que seguir ali a cartilha, não. Nessa obra da Carmen Barbosa, o planejamento é flexível, é maleável, é em espiral e precisa ter principalmente a criança envolvida. Então, a resposta correta da 41 é a letra A. Questão de número 42. No cotidiano escolar, a educação antirracista visa a erradicação do preconceito, das discriminações e de tratamentos diferenciados. Assinale a alternativa que apresenta, conforme Cavaleiro, 2001, uma característica de uma educação antirracista. Seria A. Exige, no espaço de convivência das crianças e nas praças públicas, a colocação de cartazes, fotos e livros infantis que expressem a existência de crianças não brancas na sociedade brasileira. Então, somente colocando cartazes em praças vai resolver o problema do racismo, principalmente na infância? É muito mais que isso. O antirracismo tem que estar em todos os espaços, né? E é por meio da educação, não colocando cartazes, banner, então não tem nada a ver. B. Incentivar os professores a basearem-se na cor da pele e ou nas características raciais de seus alunos para diferenciá-los em sala de aula. Eu vou fazer uma segregação? Não, né? C. Ensinar às crianças e aos adolescentes uma história crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história brasileira. Essa é a resposta correta da questão de número 42, tá? Então, a gente, na educação, a gente vai tratar dos afrodescendentes, dos asiáticos, dos europeus, dos povos indígenas, de maneira crítica, certo? E não, um é bonzinho, o outro é ruim, não. Trazendo a história de forma crítica, certo? A D está errada porque diz que reconhecer que os educadores, por enfatizar a história dos europeus, tornaram-se os principais disseminadores e promotores do racismo na sociedade. A culpa é só dos educadores? Não, né? E nega a afirmação de que no ambiente escolar existe algum tipo de reprodução do racismo, existe nas relações sociais extraescolares. A gente não pode negar a questão do racismo. Nossa sociedade é sim racista e, infelizmente, na escola também acontece, nem que seja de maneira involuntária, mas devido ao racismo estrutural que a gente vive em nossa própria sociedade, acontece sim e a gente não pode negar e fazer vista grossa. Então, a alternativa correta da questão de número 42 é a letra C, de casa. Questão de número 43. A professora Rosalinda, em uma escola pública de educação infantil, constatou que um de seus alunos já estava aprendendo a escrever. Analisando atentamente o caso, ela descobriu que esse menino recebia bastante estímulo para ler e escrever em casa e resolveu estudar em nível de aquisição da escrita ele estava. A professora pediu ao menino que escrevesse a palavra gato e ele escreveu A-O. Pediu que escrevesse a palavra panela e ele escreveu A-E-A. Pediu que escrevesse a palavra boneca e ele escreveu O-E-A. Com base em Ferreiro, Emília Ferreiro, Roselinda concluiu corretamente que a produção do menino apresentava característica na escrita. Seria a alternativa A,
alfabética, B, pré-silábica, C, silábico-alfabética, D, silábica sem valor sonoro, ou E, silábica com valor sonoro. É assim, gente, se você treinou muitas questões da VUNESP, provas anteriores, você com certeza acertou essa questão, porque essa questão aqui já vi repetida em várias outras provas da VUNESP, tá? Só mudou o nome aqui da professora. E até mesmo na minha apostila tem uma questão parecida com essa, né? Mas, só explicando, a alternativa correta é a letra E, tá? Que é a silábica com valor. A alfabética não é, porque a alfabética o aluno já escreveria, por exemplo, panela, panela mesmo, panela e não só as vogais. Pré-silábica, ela não conseguiria escrever as vogais, ela também não tem a noção ainda das vogais, escreveria rabiscos, né, ou faria algum desenho, enfim, ou qualquer coisa, letra aleatória. Silábica alfabética, ela escreveria, por exemplo, panela, ela poderia escrever faltando alguma letra, mas já meio que completo, ou colocando alguma consoante no meio dessas vogais aí. Sem valor, ela não colocaria as vogais da maneira certa. Por exemplo, a palavra panela, né? Ela colocou direitinho a ordem das vogais, né? Aqui, ó. Primeiro o A, depois o E, que aqui não marca muito bem, né? Mas vocês entenderam, né? Primeiro o A, depois o E e depois o A que vem no final. Igual aqui no A, E, A. Então, quando ela tem essa consciência, ela já tem a consciência fonética. Então, não é sem valor. Por isso que a resposta correta da questão de número 43 é a letra E, silábica com valor sonoro, certo? Questão de número 44. Conforme a Política Nacional de Alfabetização, PNA, lacuna, é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à leitura e à escrita, bem como sua prática produtiva. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Então, o que preenche? Seria A, literácia, B, codificação, C, significação, D, alfabetização ou E, decodificação. Voltando lá na questão, conforme a Política Nacional de Alfabetização, lacuna é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e relacionados à leitura e à escrita. Então, quando eu penso nas habilidades, atitudes, tanto da leitura quanto da escrita, eu não penso só na alfabetização, eu penso no letramento também, né? Como um todo, os dois, né? Estou garantindo tanto a alfabetização quanto o letramento. Então, não pode ser a B, decodificação, nem a D, alfabetização, E, decodificação. Então, a resposta correta é a letra A, a literácia, porque é a única alternativa que é mais abrangente, ela garante tudo aquilo que está na questão, a questão da habilidade, atitude, relacionadas à leitura e à escrita. E é exatamente o que está lá no Plano Nacional de Educação, que eu até separei aqui para vocês na página 21. Literácia, né? O que é a literácia? Literácia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à leitura e à escrita, bem como sua prática produtiva. Pode compreender vários níveis, desde mais básico, como a literácia, e assim vai explicando. E é exatamente o que está no PNA, tá? Então, a resposta correta da questão de número 44 é a letra A de amor. Questão de número 45. Na perspectiva da didática da matemática, conforme Moreno e Paniza, 2006, pode-se afirmar corretamente que seria A, o trabalho do professor consiste em propor ao aluno situações de aprendizagem para que esse produza seus conhecimentos partindo da busca pessoal dos procedimentos que lhe permitirão encontrar a resolução dos problemas apresentados, né? Que é a resposta correta, tá? Então, no livro da Mamel Paniza, sobre a questão do ensino da matemática na pré-escola e nos anos iniciais, a matemática ela tem que estar associada aos problemas dos estudantes pessoais do cotidiano. Se você não ligar a matemática ao cotidiano, a criança, o aluno não vai entender que aquilo é importante, porque ela tem que aprender, e não vai fazer sentido para ela. Então, a matemática sempre tem que estar associada
ao cotidiano. Então, a resposta correta da 45 é a letra A de amor. A B está errada porque diz: a aprendizagem ocorre quando, sendo apresentados em sala de aula os estímulos necessários, os alunos conseguem dar as respostas esperadas pelo professor. E a progressão consiste em ir ao simples ao complexo de passo a passo. Eu posso começar pelo simples e ir elevando conforme os alunos, a turma vai progredindo. Mas não pode ser respostas esperadas, porque sempre o aluno vai errar e ele aprende com o erro. Então, nem sempre vai ser respostas esperadas dentro da matemática, no ensino para as crianças, né? C. O aluno, considerado um sujeito carente de saber, aprende por meio do treinamento. Não é pelo treinamento. Isso se dá repetição, memorização. Quando você vê essa palavra, repetição, memorização, acumulação, pode ter certeza que a questão está errada. D. A aula consiste em ensinar as noções matemáticas aos alunos, para que depois eles consigam aplicá-las. Ou seja, eles resolvem problemas se previamente o professor lhes ensinar os procedimentos consagrados, como fazer contas. Então, primeiro, eles precisam saber armar a conta para começar a trabalhar matemática? Não, posso trabalhar com materiais concretos, por exemplo. Então, a D está errada. E. O ensino dos conteúdos matemáticos na educação infantil visa preparar as crianças para o ingresso no ensino fundamental. Lembra que eu já comentei na primeira parte da correção? Educação infantil não é uma preparação para os anos iniciais. Continuando aqui a alternativa, por esse motivo, considera-se que o aluno aprendeu quando já consegue escrever convencionalmente os números. Também está errada. Então, a alternativa correta da 45 é a letra A de amor. Questão de número 46. Ao discutir o uso do jogo do ensino da matemática, Moura Kishimoto, 2009, afirma que são as contribuições da psicologia de cunho Lacuna que vem estabelecer novos paradigmas para a utilização do jogo na escola. Conforme a autora, essa concepção considera o jogo como impregnado de conteúdos Lacuna e que os sujeitos, ao tornarem contato com eles, fazem por meio de conhecimentos adquiridos Lacuna. Assinar a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas do texto. Então, vamos para a primeira lacuna. Quando fala aqui, afirma que são as contribuições da psicologia de cunho, seria socioemocional, alternativa A, interacionista, sócio-interacionista, D, espontaneísta ou E, socioconstrutivista. A gente pode cortar aqui a D, espontâneo, porque a educação não é espontânea, tem um planejamento. Então, assim a gente já poderia cortar. Vamos para a segunda lacuna. Conforme a autora, essa concepção considera o jogo como impregnado de conteúdos, daí seria atitudinais, factuais, culturais, conceituais, procedimentais. Na obra aqui da Moura, ela vai falar das questões culturais, a matemática, no cotidiano, na cultura. Lembra que eu falei da questão anterior? E vamos para a última lacuna, que os sujeitos, ao tomarem contato com eles, fazem-no no meio de conhecimentos adquiridos afetivamente, academicamente, socialmente, informalmente ou espontaneamente. No caso, eu estou falando das culturas também, e eles adquiriram também esses conhecimentos, foi no meio social. Então, aqui pelo jogo das palavras, a gente já encontra aqui a alternativa correta, que é a C, tá? Socio-interacionistas, culturais e sociais, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 46 é a letra C, de casa. Questão de número 47. As práticas da inclusão giram em torno de uma questão de fundo, a produção da identidade e da diferença. Conforme Mantuan 2013, diferenciar para incluir é possível quando a aprendizagem dos alunos acontece mediante a facilitação de atividades pelo professor, o qual decide que eles têm ou não capacidade de aprender. Não. No caso, as crianças com necessidades especiais, o público-alvo da educação especial, a gente não vai dar coisas mais fáceis, coisas que não tem nada a ver com o currículo, não. A gente vai fazer a adaptação das quebras de barreiras. Então, é um estudante com deficiência visual, ele precisa do braille. Ele é
um estudante surdo, precisa ali da Libras. Então, é essa quebra de barreiras que a gente vai fazer. B, o aluno ou beneficiário de uma ação afirmativa qualquer está no gosto do direito de escolha ou não dessa diferenciação, que é a resposta correta, é a alternativa B. Por quê? Por exemplo, um estudante cadeirante, a deficiência dele é somente física. Ele precisa estar numa sala de recurso? Não. Ele pode, por exemplo, na educação física, ter adaptações de quebra de barreira devido à sua deficiência física. Mas, demais disciplinas, ele não precisa do atendimento da educação especial, de um professor especialista. Então, certas deficiências não precisam do atendimento do AE. Fica aí a escolha do estudante ou da família. E também, é claro, do que o professor vai avaliar. Então, nem toda deficiência precisa do atendimento educacional especializado. Então, a alternativa correta da 47 é a letra B, tá? A C está errada porque diz: os estudos são realizados de acordo com objetivos e conteúdos adaptados, prescritos por professores e especialistas. O conteúdo não pode ser adaptado. No estudante, por exemplo, que tem autismo, e a turma está aprendendo, por exemplo, multiplicação. O resto da turma vai fazer multiplicação e ele vai ficar pintando desenho. Eu preciso da multiplicação também para o aluno autista, porém, eu vou fazer as quebras de barreira conforme ali as suas necessidades, mas eu vou dar a mesma coisa que os demais vão dar. Então, não é adaptação. A D está errada porque diz: as escolas asseguram aos alunos com deficiência critérios de avaliação abrandados e terminalidade específica para a certificação escolar. A avaliação ela não é abrandada, tá? É avaliado igual aos demais estudantes da turma, tá? E a questão da terminalidade realmente existe, porém em casos extremos e muito específicos. Não é qualquer deficiência ou qualquer aluno que consegue terminar antes e ter a certificação. São casos muito específicos e pontuais, certo? E os aparatos pedagógicos tornam menor ou maior o grau de dificuldade do ensino em sala de aula para certos alunos com deficiência. Aí também não tem nada a ver. Porque os aparatos, na verdade, as quebras de barreira que você vai fazer, né? Então, a alternativa correta da questão 47 é a letra B de bola. Questão de número 48. Conforme o documento curricular da Rede Municipal de Ensino de Santo André, volume 2, a instituição de educação infantil compreende um espaço de atendimento às crianças de 0 a 5 anos, tendo como objetivo principal, seria a alternativa A sua formação como cidadãos, B, o seu desenvolvimento cognitivo, C, a sua segurança física e psicológica, D, a sua preparação para o ensino fundamental, E, a sua alfabetização em língua portuguesa e matemática. A D aí a gente pode descartar de cara. E a B e a C não está errado, porém a alternativa que ela é mais geral, abrangente, complementa tudo, é a alternativa A, a sua formação como cidadão. Eu até separei para vocês o volume 2 do currículo na página 18. A instituição de educação infantil compreende um espaço de atendimento às crianças de 0 a 5 anos, tendo como objetivo principal a sua formação como cidadãos, prezando por práticas que possibilitem o desenvolvimento de uma consciência crítica, reflexiva, autônoma e ecológica, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 48 é a alternativa A de amor. E eu falei, ia cair uma questão só desse currículo. Teve gente que ficou tão preocupada com esse currículo, caiu uma questão só. Questão de número 49. Conforme a Lei Municipal 6.833/91, artigo 40, é um direito do integrante do quadro do magistério do município de Santo André, entre outros, seria receber auxílio para a publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnicos científicos, sempre que fizer solicitação prévia à administração? Não. De acordo com os interesses da administração, tá?
A está errada. B, ter assegurado oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização profissional quando desejar, sem a necessidade de recorrer à administração? Não, precisa recorrer sim à administração. C, desfrutar de recesso escolar anual de no mínimo 30 dias corridos? Não, são 15 dias. Podia ser 30, né? Mas não, é 15 dias de recesso. E não confunda recesso escolar com férias, tá? D, dispor no ambiente de trabalho de instalações e material técnico-pedagógico suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia suas funções, que é a alternativa correta, tá? Conforme eu separei aqui a lei para vocês, deixa eu voltar aqui, artigo 40, no inciso 3, dispor no ambiente de trabalho de instalações e materiais técnico-pedagógico suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia suas funções. Então, conforme está na lei, a alternativa correta é a letra D de dado. Agora, chegando na última questão, questão de número 50. Conforme a Lei 9.394/1996, artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar, faltam lá aqui, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de, entre outros, seria A, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em todas as etapas, preferencialmente em centros de atendimento especializados. Não, preferencialmente em sala regular. B, a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, que é a alternativa correta, a alternativa B de bola, que é conforme está lá no artigo 4º da LDB. A C está errada porque diz atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, exceto para o ensino médio? Não, em todas as etapas, não exclui nenhuma etapa, tá? Por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. D está errada porque diz vaga na escola pública de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, mais próxima da residência para todos os estudantes a partir do dia que a criança completa 3 anos, a partir de 4 anos, certo? E aí também está errada porque diz educação digital com garantia, inclusive é um inciso que entrou esse ano de 2023 na LDB, porém ela está errada porque ela diz educação digital com a garantia de conectividade em alta velocidade, até aí tudo bem. Mas por que está errado? Em centros de informática em um raio menor de 3 quilômetros. Não está falando os quilômetros e nem quantos megabytes tem que ter a conectividade com a internet, por isso que a E está errada, certo? E aqui fechou a correção. Muita gente ficou ansioso, algumas pessoas não gostaram porque eu fiz em 2 partes, mas assim, esse tipo de vídeo dá muito trabalho, questão de edição, também o vídeo vai ficar muito longo, ou também tem que pesquisar as respostas para trazer para vocês, né? Mas eu espero que eu possa ter ajudado a matar um pouquinho da ansiedade até quinta-feira, quando sair o gabarito, certo? E deixa aqui o like para ajudar aqui o canal, deixa nos comentários o que você achou dessa prova, a maioria achou difícil. E quando sair o gabarito, caso tiver alguma alternativa divergente aqui com a minha correção, eu faço um vídeo na quinta ou na sexta-feira, enfim, durante o período aí de recursos contra o gabarito, para retificar aqui para vocês. Se eu vou fazer correção do ADI, não, porque eu tenho outras pautas também para trazer ao longo da semana aqui no canal. Mas eu vou analisar quando sair o gabarito, e se caso tiver alguma questão que caiba recurso, eu faço um vídeo rapidinho também na sexta ou no sábado e trago para vocês, certo? Agora, se não tiver nenhuma questão que caiba recurso, eu não vou nem comentar aqui, beleza? Bom, eu espero ter ajudado, e eu vou deixar também na descrição do vídeo o gabarito completo da parte específica de tudo que eu corrigi, de ontem e de hoje, beleza?
Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!